Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês no nosso fórum, na atividade avaliativa da Paideia Grega. Fiquei muito feliz pelas colocações, pelas questões também, que nós abrimos, e mais feliz ainda pelo andamento que nós estamos dando nessas aulas, principalmente aqui por uma certa dificuldade, por ser online, assiste vídeo, participa no fórum e tudo mais, mas Deus tem sustentado, tem acontecido muita graça de Deus. Bom, na aula anterior, quando eu gravei o vídeo, eu questionei um pouco porque nós estamos discernindo um caminho sobre o motivo da educação, O porquê a educação, porque a educação é essencial. E por que nós estamos estudando isso de fato, Estamos estudando isso porque começamos falando sobre a Grécia Antiga e paramos literalmente na questão da paideia grega. Mas como a paideia grega ela se estagnou num ponto e hoje nós estudamos ela historicamente, era necessário que nós fizéssemos um estudo, o que nós chamamos de estudo transversal. Ou seja, ele alcança desde o primórdio lá na paideia grega até chegar nos dias de hoje os porquês. Por que nós estudamos certas coisas? Por que existem as universidades? Por que há uma busca incessante pela felicidade acerca nos cursos universitários, acerca de uma vida profissional e etc. Bom, nesse ponto, a igreja ela precisa sim discutir sobre estes pontos, principalmente porque a igreja, ao longo dos séculos, ao longo de mais de 2000 anos de tradição, ela praticamente se envolveu no mundo inteiro e eu não diria que ela ditou regras, mas ela coordenou muitas coisas, muitas ações nesse mundo, elas foram coordenadas graças à igreja, graças aos santos, graças a pessoas que caminharam junto com a igreja e buscaram o melhor desenvolvimento no mundo ao longo de toda a tradição assim, do desenvolvimento neste mundo. Bom, a história então da educação é muito difícil nós falarmos de educação sem falarmos em dois pontos. A Grécia, que talvez seja o fator principal de história da educação, e o segundo ponto, a igreja. A educação a partir da Igreja Católica, a partir de Cristo. Só que recentemente, há coisa de 50 anos atrás, mais ou menos, que a igreja lança documentos acerca da educação católica, para que ficasse cada vez mais claro. Hoje é essencial que nós precisemos destes documentos e sigamos eles, porque é um mundo muito incerto. As coisas mudam muito rápido, elas são volúveis, voláteis. A gente se perde, a gente não tem uma certeza do que vai acontecer daqui a pouco, o que está acontecendo agora. Meu Deus, as coisas mudam, as coisas têm mudado. E a igreja, por ela herdar uma tradição filosófica também dos primeiros santos da igreja, porque o próprio Cristo ele usa alguns métodos, algumas formas de ensinar, algumas formas de se apresentar para as pessoas através de palavras, de parábolas, através de conceitos, Então, o próprio Cristo está ensinando os seus. E, de fato, a igreja ela se imbuiu também de uma tradição filosófica, ao qual ela foi desenvolvendo-se neste mundo e
banhando todo o mundo, principalmente no mundo da educação. Então, eu fiquei muito contente com a organização que nós tivemos aqui no fórum. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou olhando no meu computador, é a minha colinha. Então, eu vou olhando aqui e falando aqui, olha aqui, fala aqui, olha aqui, fala aqui, né? Então, a questão é o seguinte, muito me foi questionado sobre a filosofia grega versus o catolicismo. O catolicismo agregou a filosofia grega ou o catolicismo ele tem uma filosofia própria? Na verdade, quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando da base grega da filosofia, mas a filosofia ela se desenvolve ao longo de uma história, ao longo de uma linha de tempo. E existem diversas correntes filosóficas. Então, por exemplo, a corrente contemporânea da filosofia, as correntes materialistas da filosofia, as correntes, por exemplo, psíquicas da filosofia olham para o ser humano, né? A corrente grega da filosofia, a corrente cristã da filosofia. Existem várias linhas de pensamento, como nós estudamos, por exemplo, no ano passado, falando sobre a questão das escolas. Lembra? Escola pluralista, eleática, eclética, cosmológica. Assim também segue a tradição de filosofia ao longo do tempo. Então, a filosofia ela é apenas um campo de expressão e de conhecimento. É um amor ao conhecimento. O cristianismo ele está a algum passo, mas muito acima da própria filosofia, com a própria verdade, a verdade revelada. Bom, mas vamos continuar um pouco aqui. Essa distinção entre fé e revelação é muito interessante porque, na verdade, a distinção entre filosofia e fé e revelação, né? Essa distinção, ela não ocorre muito na filosofia cristã, mas ela ocorre nesse mundo e ela é totalmente separada. Eu disse em algum momento aqui nessa discussão do fórum, eu contei para vocês sobre alguns pensamentos que eles se originaram numa era mais recente, por exemplo, na Revolução Francesa, onde há uma ruptura, não da igreja, mas há uma ruptura do mundo com a igreja. Há um certo receio agora de, por exemplo, ligarmos a matéria da fé com a matéria do saber, as ciências, vamos assim colocar. E aí a própria filosofia ela não caminhou desta forma. Na Grécia Antiga nós tínhamos os filósofos clássicos que eles tinham uma noção muito clara entre a ligação de uma teologia, vamos assim dizer, com o próprio conhecimento, com a filosofia, né? E tudo isso fez parte deste desenvolvimento da educação, tanto grega quanto católica. Como eu disse para vocês em algum momento aqui, em algum ponto, a educação grega, ela teve um tipo de desenvolvimento, mas ela estagnou. Ela para num determinado ponto ao qual ela não consegue ir além. Este ponto está no próprio cidadão grego. Não eram todas as pessoas que tinham direito à educação, era atribuída a ela, por exemplo, cidadão grego. Os escravos, por exemplo, eles não tinham direito nenhum. Os filhos de escravos não tinham direitos nenhum. Muitos deles eram analfabetos, eram vendidos, comercializados e etc. Este ponto, ele não existe no cristianismo. O cristianismo, como eu falei, ele vai muito além de uma educação grega, então é possível que haja uma educação, por menor que seja, a todas as pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, nós tivemos Santa Teresa de Calcutá, que abriu escolas na Índia. E como que eram as suas escolas, como que era o seu ensino? Ela ensinava a língua do hindu, sei lá que língua que eles falam, né?
indígena, ela ensinava as línguas pertinentes, o português não, né? Mas a literatura, a matemática, ela ensinava noções básicas, conceitos básicos, para que aquele povo, aquelas pessoas miseráveis se desenvolvessem. Este é um princípio cristão. Esse é um princípio que alcança um instrumento muito maior, né? uma abrangência muito maior na própria sociedade. Ele se torna muito mais humano. Quando vocês chegarem no colegial, nós vamos estudar em sociologia, por exemplo, o humanismo cristão. O humanismo cristão é exatamente isso, olhar para o próximo, olhar para o ser humano e amá-lo. Amá-lo como imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus, filho amado de Deus. Isso, ao que eu tenho conhecimento, é o cristianismo que prega isso. Obviamente que hoje as correntes modernas filosóficas, inclusive o humanismo, ele tem muito sabor cristão dentro dele. Mas até então não acontecia isso. Na Grécia Antiga, na paideia grega, não acontecia nem um pouco disso. Era bem categórico. Quem é você? Nobre, filho de nobre, terá um tipo de educação. É filho de guerreiro, seu pai luta na guerra, é general, comandante, soldado grego, terá um tipo de educação. Nem o soldado, filho de soldado raso, por exemplo, ele tinha um direito à educação. Apenas aqueles que tinham um certo status social, vamos assim dizer, para serem elevados, né? Enfim, eu gostei muito dessa discussão e nós vamos continuar dessa forma. Esta aula foi mais ou menos dizendo para vocês que todo esse material é um material muito rico e aí eu vou reorganizá-lo agora, né? Eu estou vendo agora aqui que tem algumas respostas que eu não consegui dar, né? Eu gostaria de que vocês hoje lessem tudo que está aqui neste fórum, né? Atividade avaliativa da Paideia Grega e Educação Católica, que nós vamos continuar a partir desse texto. E depois, quando nós terminarmos, a gente volta no documento, a Educação Católica, para a gente ter noções um pouco mais profundas, mais claras das diretrizes da Igreja acerca da educação. Né? É uma grande graça de Deus nós podermos anunciar, pregar a palavra, falar da bondade, falar do amor num ambiente escolar e fazer com que você possa ser educado dessa forma, para uma virtude, para ser uma pessoa melhor, para amar, para olhar para o próximo e ser uma pessoa diferente. Certa vez eu estava num hospital e encontrei uma ex-aluna, né, da escola que ela estudava, não lembro se era enfermagem ou medicina, alguma coisa nesse sentido, mas ela estava fazendo um estágio. Eu estava observando o jeito com que essa pessoa atendia o próximo, o jeito com que ela cuidava do próximo, né? E o jeito que outros enfermeiros, outras pessoas também cuidavam e atendiam. Nesse campo, num campo hospitalar, é essencial que você, por exemplo, aluno, seja formado para olhar para o próximo, para entender que ali há um ser humano. Por isso que é melhor estudar, elevar-se no conhecimento em todas as matérias aí, né? Você que quer trabalhar com informática, por exemplo, se não fosse a informática, não seria possível termos hoje esse todo aparato tecnológico, aulas online, sei lá, uma super comunicação como está havendo, né? O mundo está parado, mas mais ou menos, porque diante da informática as coisas estão acontecendo. Então é necessário que nós possamos dar o melhor de nós mesmos. E aí nós vamos continuando com o documento. Que Deus te abençoe, Maria, gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.